No grande teatro do cosmos, onde as estrelas nascem e morrem em um silêncio absoluto e ensurdecedor, existe um fenômeno peculiar ocorrendo na psique da espécie humana contemporânea, um desvio curioso na natureza da nossa consciência que merece uma investigação não apenas psicológica, mas profundamente espiritual, uma análise que toca a própria textura da realidade e a forma como percebemos o nosso eu em relação ao outro. Observe ao seu redor, olhe através das janelas digitais que carregamos em nossos bolsos, essas pequenas caixas pretas de luz e espelhos, e você notará um ruído constante, um clamor desesperado por reconhecimento, uma cacofonia de imagens, sorrisos congelados e momentos fragmentados que gritam para o vazio. Eu estou aqui, eu existo, eu importo. Mas se você olhar com mais atenção, se você tiver a paciência de observar as sombras e os espaços entre as notas, perceberá a ausência de alguns, notará que existem fantasmas entre nós, pessoas que caminham pelo mundo e respiram o mesmo ar, que amam, choram, conquistam e falham, mas que digitalmente são invisíveis, espectros que se recusam a deixar rastros de fósforo na tela brilhante da consciência coletiva. Quem são eles? O que eles sabem que a maioria esqueceu? Por que o silêncio deles incomoda tanto, causando uma estranha coceira na mente daqueles que vivem para a exposição? A resposta não é simples. Não é apenas uma questão de preferência ou de timidez. É algo muito mais visceral. Algo que toca o que eu chamaria de a sabedoria da insegurança. Alan Watts nos lembrou, com sua risada cósmica e sua voz que parecia carregar o peso de milênios, e quanto mais você tenta provar que é virtuoso, menos virtuoso você é. E da mesma forma, quanto mais você tenta provar que existe, que sua vida é magnífica, vibrante e cheia de cor, mais você esvazia essa mesma vida de sua substância vital, transformando o vinho embriagante da experiência direta na água insípida da representação. As pessoas que não postam fotos nas redes sociais, esses monges acidentais da era digital, talvez tenham tropeçado consciente ou inconscientemente em um segredo antigo, um segredo que os místicos, os sábios taoístas e os filósofos perenes tentaram nos sussurrar por eras. A realidade não precisa de testemunhas para ser real. Pense na árvore que cai na floresta sem ninguém por perto. Ela faz barulho? A física diz que cria ondas sonoras, mas o ego humano diz: se eu não vi, se eu não postei, se não recebeu um coração vermelho pulsante de aprovação, será que aconteceu mesmo? Essa dúvida, essa corrosão da fé na própria experiência, é a doença do nosso tempo. Nós nos tornamos curadores de museus onde a única exposição somos nós mesmos, mas é uma versão curada, sanitizada, polida e, em última análise, morta. Aquele que permanece em silêncio, aquele que não sente a compulsão biológica quase elétrica de sacar o aparelho e capturar o pôr do sol, não está perdendo o momento. Ele está se tornando o momento. Existe uma distinção fundamental, quase alquímica, entre o símbolo e a realidade, entre o mapa e o território, como diria Korzybski. A foto é o mapa, a emoção, o cheiro da chuva, o frio na pele é o território. Quando você está ocupado desenhando o mapa, ajustando o filtro, escolhendo a legenda, calculando o ângulo que esconde a imperfeição e realça a ilusão, você parou de caminhar no território. Você saiu da vida e entrou no arquivo da vida. As pessoas invisíveis entendem que a vida não é um problema a ser resolvido, nem uma performance a ser documentada, mas um mistério a ser vivido. E o mistério, por sua própria natureza, não pode ser capturado em pixels. O que acontece quando você tenta capturar a água corrente com uma rede de pesca? A rede fica molhada, mas a água, a essência fluida, o tal da água, escapa pelos buracos. As redes sociais são essa rede. Nós pescamos elogios, pescamos validação, pescamos a prova de que nossa existência tem peso, mas a vida real, orgânica, suja, bela e complexa, escorre pelos dedos enquanto olhamos para a tela.
É fascinante observar a ansiedade que surge quando sugerimos a alguém que passe um dia, uma semana, um mês, sem postar nada. É como pedir a alguém que pare de respirar. Por quê? Porque construímos uma identidade baseada no feedback externo. Alan Watts falava sobre o double bind, o duplo vínculo, onde nos colocamos em situações impossíveis. Criamos um eu digital que é perfeito, feliz, aventureiro, e então nos tornamos escravos desse avatar. Temos que alimentá-lo. O avatar tem fome de likes, sede de comentários. E o eu real, aquele que acorda com o cabelo desarrumado, que sente tristeza sem motivo, que tem dúvidas existenciais às 3 da manhã, esse eu é negligenciado, escondido no porão, considerado indigno de luz. As pessoas que não postam quebraram esse ciclo. Elas mataram o avatar para que o humano pudesse respirar. Elas entenderam que a verdadeira liberdade não é a liberdade de escolha entre filtros, mas a liberdade da própria necessidade de ser visto. É uma forma de wu-wei, a ação sem esforço, ou melhor, a existência sem esforço. Elas simplesmente são. Como uma pedra é uma pedra, como uma nuvem é uma nuvem. Uma nuvem não olha para baixo e pergunta: estou fofa nesta formação? Será que essa tempestade vai engajar bem? Ela apenas flutua. Ela apenas chove. Ela cumpre sua natureza sem a neurose da autoobservação. A neurose da qual falamos é a separação entre o observador e o observado. Quando você vive para postar, você se divide em dois: o ator e o diretor, a estátua e o crítico. Você nunca está inteiramente lá. Parte de sua mente está sempre flutuando fora do corpo, avaliando a cena como um produto de consumo visual. Isso daria um bom story. Essa luz está perfeita para o feed. Nesse exato momento, você cometeu um pequeno suicídio espiritual. Você matou o agora em prol de um futuro, onde alguém verá o que você fez no passado. É uma distorção temporal que nos rouba a única coisa que realmente possuímos: o eterno presente. Aqueles que optam pela invisibilidade digital reintegraram essa divisão. Eles são o observador e o observado em uma única dança fluida. Eles comem a refeição pelo sabor, não pela estética do prato. Eles viajam para ver, não para mostrar que viram. Há uma densidade na presença dessas pessoas, uma gravidade que você pode sentir quando conversa com elas. Elas não estão olhando por cima do seu ombro, procurando algo mais interessante, ou verificando a vibração no bolso. Elas estão ali, totalmente, assustadoramente presentes. E isso, num mundo de fantasmas distraídos, é um superpoder. Mas vamos aprofundar, vamos descer as raízes desse comportamento. O que é o ego senão uma construção social? Watts nos ensinou que o ego não é uma entidade biológica localizada no cérebro. É uma ideia, um conceito, uma convenção social. Nós sabemos quem somos com base no feedback que recebemos dos outros. Se ninguém fala com você, você começa a duvidar da sua sanidade. As redes sociais industrializaram esse processo de construção do ego. Elas transformaram a interação social em uma linha de montagem de dopamina. O perigo aqui é que terceirizamos nossa autoestima para um algoritmo que não se importa conosco. O algoritmo quer atenção, quer tempo de tela. As pessoas que se abstêm desse jogo perceberam que a moeda de troca é a própria alma. Elas protegem sua energia vital com um zelo que parece arrogância para os viciados, mas que é, na verdade, pura autopreservação. Elas guardam o mistério, e há um poder erótico, magnético, no mistério. Quando você sabe tudo sobre alguém, quando você viu o café da manhã, o treino na academia, as férias, o cachorro, a opinião política e a roupa nova, não sobra nada para a imaginação. A pessoa se torna bidimensional, plana, consumível e descartável. O invisível, no entanto, mantém suas dimensões. Você não sabe o que ele está pensando. Você não sabe onde ele esteve no último fim de semana. E nesse não saber surge o respeito, surge a curiosidade genuína, surge a projeção do sagrado. O sagrado sempre requer um véu. O Santo dos Santos no templo era escondido.
Por que despimos nossa intimidade tão barato? Por que vendemos nossos momentos sagrados por uma moeda tão inflacionada quanto a curtida? A psicologia de quem não posta é a psicologia de quem valoriza o sagrado da própria vida. Eles entendem que alguns momentos são frágeis demais para serem expostos à luz dura da internet. Eles entendem que compartilhar dilui a intensidade. Se eu sinto uma alegria profunda e guardo isso para mim, essa energia circula dentro do meu ser, me nutre, me transforma. Se eu a disperso imediatamente para 500 conhecidos distantes, a pressão interna cai. Eu me esvazio. Torno-me um tubo condutor de conteúdo, não um recipiente de sabedoria. Essa retenção, essa capacidade de conter a experiência, é o que cria caráter. É o que cria a alma cristalizada de que falavam os alquimistas. É o chumbo da experiência bruta sendo transmutado no ouro da sabedoria silenciosa, sem a necessidade de aplausos. É fundamental entender que não estamos falando de tecnofobia. Não é medo da tecnologia. É uma compreensão superior de sua utilidade e de seus perigos. Alan Watts frequentemente usava a analogia da faca, uma ferramenta útil para cortar pão, mas perigosa se você a usar para coçar o nariz. As redes sociais são uma ferramenta de comunicação, mas as usamos como uma ferramenta de validação existencial. E é aí que nos cortamos. Sangramos nossa autenticidade. O indivíduo que não posta usa a internet, consome informação, talvez até observe, mas ele se recusa a ser o produto. Ele se recusa a entrar na vitrine. Ele é o cliente, nunca a mercadoria. Essa inversão de poder é sutil, mas absoluta. Enquanto a maioria trabalha de graça para as grandes corporações de dados criando conteúdo, gerando engajamento, alimentando a máquina com seus sonhos e inseguranças, o silencioso navega como um fantasma na máquina, intocável, irrastreável em suas intenções emocionais. Ele hackeou o sistema simplesmente não jogando o jogo. E não se engane, isso exige coragem. Exige a coragem de ser esquecido. Vivemos sob o terror do esquecimento. Se eu não for visto, serei esquecido. E se for esquecido, é como se eu tivesse morrido. Esse é o medo primordial da morte transmutado em medo digital. Watts nos diria que esse medo é infundado porque o eu, que tememos que morra, nunca existiu realmente. É uma ficção. E tentar manter essa ficção viva através de posts diários é como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais escorre. Aceitar o esquecimento, aceitar que somos poeira estelar temporariamente organizada, em uma forma que pensa que é importante, é a libertação final. Aqueles que não postam, praticam essa pequena morte todos os dias. E ao aceitar essa pequena morte social, eles ganham uma grande vida real. Eles olham para o abismo do anonimato e o abismo não os assusta. O abismo os conforta, porque no escuro do anonimato, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser infinito. Sob os holofotes, você é apenas um papel, um script, uma expectativa a ser cumprida. Pense na ironia. Buscamos conexão, mas criamos isolamento. Buscamos amor, mas encontramos inveja. Buscamos ser especiais, mas nos tornamos cópias uns dos outros, replicando as mesmas poses, os mesmos cenários, as mesmas legendas enlatadas, a homogeneização da experiência humana. Mas o rebelde silencioso, o não postador, preserva sua singularidade precisamente por não submetê-la ao algoritmo de padronização. Sua vida é uma obra de arte original, não uma reprodução em massa. E essa originalidade reside justamente no fato de que não pode ser replicada, porque não foi documentada. Foi vivida e desapareceu no éter, como uma música improvisada que nunca foi gravada. Foi bela porque foi impermanente. Foi real porque foi efêmera. A obsessão em salvar o momento é a recusa em aceitar a natureza transitória da realidade. Queremos congelar o tempo, mumificar a alegria. Mas a alegria mumificada é apenas um cadáver sorridente. A alegria real é um pássaro em voo. Você não pode pregá-la na parede sem matá-la. Continuamos nossa descida.
Se na primeira parte estabelecemos que a ausência de registro é a presença da vida, agora precisamos entender o mecanismo que torna essa presença tão aterrorizante para a mente moderna. Por que o silêncio nos assusta tanto? Por que, se ficamos sozinhos em um quarto sem o nosso telefone, sentimos uma coceira fantasma nos dedos, um vácuo no peito, como se estivéssemos desaparecendo? Alan Watts costumava dizer que o ego é uma instituição social, não uma realidade física. O ego é uma alucinação induzida pela linguagem e reforçada pela sociedade. E o que as redes sociais fizeram foi pegar essa alucinação, dar-lhe esteroides, colocá-la em um palco iluminado por neons e dizer: dance, macaco, dance. E nós dançamos. Dançamos ao ritmo das notificações, rodopiamos ao som dos alertas de mensagem, curvamo-nos diante do altar do algoritmo. Mas há aqueles que pararam de dançar. E quando você para de dançar no meio de um salão de baile frenético, você se torna uma anomalia. As pessoas esbarram em você. Elas olham torto. Porque ele está parado. O que há de errado com ele? A verdade perturbadora e libertadora é que não há nada de errado com quem está parado. O problema é que todos os outros estão se movendo tão rápido que esqueceram para onde estavam indo. Vamos dissecar a psicologia do postador compulsivo versus o observador silencioso. O postador vive no tempo linear, o tempo do cronômetro, o tempo do feed que rola infinitamente para baixo. Ele está sempre correndo atrás do agora para capturá-lo e jogá-lo no passado digital. É uma corrida que não se pode vencer. Assim que você posta o momento, ele morre. Ele se torna arquivo. O observador silencioso, aquele que não posta, vive no tempo cíclico, o tempo da natureza, o tempo do eterno. Ele não precisa matar o momento para possuí-lo, porque ele é o momento. Ele entende, talvez intuitivamente, o conceito de Maya, a grande ilusão. O mundo das formas, das aparências, do status, é Maya. É uma peça de teatro, e as redes sociais são o teatro dentro do teatro. É uma ilusão ao quadrado. Quando você se recusa a participar desse segundo nível de ilusão, você dá um passo em direção à realidade bruta. E a realidade bruta é perigosa. Ela não tem filtros. Ela tem tédio, tem dor, tem feiura, tem silêncios constrangedores. Mas ela também tem êxtase. Êxtase real. Não a dopamina barata de um like, mas a serotonina profunda da conexão verdadeira. Você já percebeu como as pessoas que não postam parecem ter uma gravidade diferente? Quando elas entram em uma sala, elas ocupam espaço de uma forma que os digitais não conseguem. Por quê? Porque a energia delas não está vazando. Imagine que cada postagem, cada story, é um pequeno furo no seu tanque de energia psíquica. Você está vazando sua essência para o mundo, esperando que o mundo a devolva na forma de aprovação. Mas o mundo é um vampiro insaciável. Ele pega sua energia e pede mais. O que você comeu hoje? Onde você foi? Quem você beijou? Mostre-me, mostre-me, mostre-me. E você se esvazia. Aquele que não posta é um sistema fechado, hermético. Ele cultiva sua energia. Ele a circula internamente. Isso cria um magnetismo. É o mistério do qual falávamos. As mulheres fatais, os homens enigmáticos da história, sempre foram aqueles que retinham informações, não aqueles que as distribuíam panfletos na praça pública. O silêncio é a linguagem do poder. A verborragia visual é a linguagem da carência. Alan Watts falava sobre a tentativa fútil de morder os próprios dentes ou ver os próprios olhos. Tentar definir a si mesmo através de postagens é exatamente isso. Você está tentando se transformar em um objeto para poder se ver. Olhe, ali estou eu, feliz na praia. Mas quem é o eu que está olhando para a foto do eu? Essa duplicidade cria uma esquizofrenia cultural. Nós nos tornamos nossos próprios paparazzi. O indivíduo que não posta integrou essa dualidade. Ele não precisa se ver na tela para saber que existe. Da mesma forma que o sol não precisa de um espelho para saber que brilha. Ele sente seu calor. Ele sente sua luz. A prova de sua existência é interna, visceral.
biológica, espiritual. Não é externa, métrica, estatística. E aqui reside o grande segredo, a liberdade absoluta da opinião alheia. Pense no peso que você carrega. O peso de manter a persona. A persona precisa ser coerente. Se você postou que é fitness, não pode ser visto comendo um hambúrguer sem uma justificativa irônica. Se você postou que é espiritualmente evoluído, não pode postar um momento de raiva mesquinha. Você construiu uma gaiola dourada e trancou-se dentro dela, e entregou a chave para a audiência. Por favor, você implora silenciosamente. Mantenham-me preso nesta imagem que criei, porque tenho medo de quem eu sou fora dela. O não postador não tem gaiola. Hoje ele pode ser fitness, amanhã preguiçoso. Hoje sábio, amanhã tolo. Ele é fluido, como a água. E como disse Bruce Lee, ecoando a sabedoria taoísta, seja a água, meu amigo. A água não tem forma, por isso não pode ser quebrada. A imagem digital é rígida, é cristalizada, e por isso é frágil. Qualquer comentário maldoso pode quebrá-la. Qualquer falta de likes pode rachá-la. Quem não tem imagem não pode ser quebrado. Você não pode destruir o que não foi construído. Você não pode cancelar quem não está na lista de chamada. Mas vamos mais fundo, para a neurociência da alma. O cérebro humano não evoluiu para processar a aprovação ou rejeição de milhares de pessoas simultaneamente. Evoluímos para tribos de 150 pessoas. Quando você posta uma foto e ela é ignorada, seu cérebro reptiliano interpreta isso como exílio da tribo. E na pré-história, exílio significava morte. É por isso que dói. É por isso que a ansiedade bate. É um medo de morte codificado biologicamente. Aqueles que saíram do sistema, ou que nunca entraram totalmente, recondicionaram seus cérebros. Eles buscaram a validação em fontes mais estáveis, a satisfação do trabalho bem feito, o calor de um abraço real, a beleza da arte, a complexidade de um livro, o silêncio da meditação. Eles diversificaram sua carteira de investimentos emocionais. O viciado em redes sociais colocou todo o seu capital emocional em uma única ação volátil, a opinião dos outros. E quando o mercado quebra, e ele sempre quebra, eles vão à falência espiritual. Há também a questão da intimidade performática. Nós postamos nossas vulnerabilidades, nossas dores, nossos lutos, e chamamos isso de ser real. Mas no momento em que você formata sua dor para o Instagram, ela deixa de ser apenas dor e se torna conteúdo. Você mercantilizou seu sofrimento. Alan Watts alertaria sobre a perversidade disso, transformar a tragédia humana em entretenimento digital. A pessoa que sofre em silêncio, que chora no travesseiro e não nos stories, está vivenciando a alquimia real da dor. A dor, quando contida e processada, cava profundezas na alma onde mais tarde caberá mais alegria. Mas se você a vomita imediatamente para a plateia, você perde a oportunidade de aprofundamento. Você se torna raso, um pires de emoções transbordando por qualquer balanço. A profundidade exige contenção. As raízes de uma árvore crescem no escuro, no silêncio, sob a terra compacta. Se você expõe as raízes ao sol para mostrar como elas estão crescendo, a árvore morre. Nossa cultura está matando suas árvores porque não suporta deixar nada no escuro. E o que dizer da inveja? A rede social é uma máquina de gerar inveja, mas não a inveja do que o outro tem, e sim a inveja da felicidade que o outro simula ter. Você vê o recorte dos melhores segundos da vida de alguém e compara com os bastidores sujos da sua própria vida. É uma comparação injusta, cruel e inevitável. A pessoa que não posta, no entanto, não joga esse jogo. Ela não fornece munição para a inveja alheia e frequentemente se protege da própria inveja ao não consumir obsessivamente a vida dos outros. Ela vive em seu próprio ritmo. Há uma cronobiologia própria nessas pessoas. Elas não sentem que estão ficando para trás porque não estão na mesma corrida. Elas estão caminhando em um bosque lateral, onde não há pódio, não há linha de chegada, apenas o caminhar. Watts chamava isso de hurry sickness,
A doença da pressa. A pressa de chegar a lugar nenhum. A rede social nos dá a ilusão de movimento. Mas estamos parados, rolando o polegar em vidro, atrofiando nossos corpos e nossas mentes. Observe a ironia suprema. A rede mundial de computadores foi criada para compartilhar informações, mas se tornou um lugar para compartilhar egos. Informação é útil, ego é ruído. A pessoa silenciosa muitas vezes usa a internet, sim. Ela lê, pesquisa, aprende, ouve música. Ela extrai o néctar sem ficar presa na teia da aranha. Ela é o usuário, no sentido original, aquele que usa a ferramenta. A maioria de nós se tornou o usado. Somos a bateria da Matrix. Nossa atenção é a corrente elétrica que mantém o sistema vivo. Quando você decide não postar, você corta um fio. E se muitos cortarem, o sistema cai. Mas o sistema é inteligente. Ele nos seduz com a promessa de imortalidade. Deixe seu legado digital. Não seja esquecido. Mas Watts riria disso. Que legado? Um servidor em uma fazenda de dados no meio do deserto que será desligado ou corrompido em 50 anos? O verdadeiro legado é a marca que você deixa nas pessoas reais, não nos perfis digitais. É a memória do seu cheiro, do seu toque, da sua bondade, da sua voz. Coisas que não podem ser digitalizadas. O não postador é, em muitos aspectos, o verdadeiro rebelde da nossa era. Em um mundo de exibicionistas, o recato é punk rock. Em um mundo de gritos, o sussurro é revolucionário. Eles nos lembram que há outra maneira de viver, uma maneira que não requer um público. E isso nos incomoda porque, se eles estiverem certos, então nós perdemos muito tempo. Se a vida real é aquela que acontece quando a câmera está desligada, então quanto da nossa vida foi desperdiçada performando para uma lente fria e cega? Essa é a pergunta que não queremos fazer. É o monstro debaixo da cama. Mas Alan Watts nos convidaria a convidar o monstro para tomar chá. Olhe para ele. Olhe para o vazio. O vazio não é o nada. É o tudo antes de se tornar coisa. É o potencial puro. Quem não posta, vive nesse potencial. Eles são imprevisíveis. Você encontra um amigo que não vê há anos e que não tem Instagram. E ele é uma surpresa total. Ele mudou, cresceu, viajou, aprendeu línguas. E você não sabia de nada. O encontro é fresco, é vivo. Com o amigo que posta tudo, o encontro é apenas uma revisão de matéria. Ah, sim, vi que você foi para a Itália. Sim, vi que você comprou um cachorro. A conversa morre antes de nascer porque o mistério foi assassinado pelo spoiler digital. A psicologia dessas pessoas também revela uma autossuficiência emocional robusta. Elas aprenderam a se autovalidar. Quando fazem algo bom, sentem-se bem. Ponto. Não precisam do carimbo de aprovação de terceiros para que a ação tenha valor. A rosa é uma rosa é uma rosa, diria Gertrude Stein. A rosa não precisa que você diga que ela é bonita para ser bonita. Ela simplesmente floresce. Nós perdemos nossa natureza de rosa. Queremos ser a rosa e o botânico que classifica a rosa e o turista que fotografa a rosa. Queremos ser tudo, e acabamos sendo nada. A fragmentação da atenção é a fragmentação da alma. Quem não posta preserva a integridade, a unidade do ser. Yoga significa união. Talvez o verdadeiro yoga moderno não seja fazer posturas em um tapete caro e postar no Stories, mas sim viver uma vida unida, sem a fissura constante entre o viver e o relatar. E não pense que isso é fácil. A pressão social é imensa. Quem não é visto não é lembrado, diz o ditado do marketing. E nós internalizamos o marketing como filosofia de vida. Tratamos a nós mesmos como marcas, como produtos na prateleira. Eu preciso me posicionar. Eu preciso melhorar meu engajamento. Termos corporativos invadindo o santuário da intimidade humana. É grotesco se você parar para pensar. Watts diria que é a suprema confusão entre o dinheiro e a riqueza. O dinheiro é o símbolo, a riqueza é a batata, o pão, o vinho. Nós acumulamos símbolos, likes, seguidores e morremos de fome de realidade, amor, conexão, propósito.
O silencioso escolheu a batata em vez do dinheiro. Ele escolheu nutrir-se em vez de enriquecer simbolicamente. Ele pode ter menos seguidores, provavelmente zero, mas tem mais amigos que o ajudariam a mudar de casa ou que estariam ao lado dele em um leito de hospital. A qualidade das conexões substitui a quantidade. Há um elemento de trust, confiança, no universo que essas pessoas carregam. Elas confiam que, se forem autênticas, a vida trará o que é necessário. Elas não precisam manipular a percepção dos outros para conseguir o que querem. Elas operam na frequência da verdade. E a verdade tem uma vibração própria. Você já sentiu quando alguém está mentindo para você, mesmo sem provas? Da mesma forma, você sente quando alguém é de verdade. E as pessoas que não fabricam uma persona digital tendem a vibrar nessa frequência de autenticidade bruta. Elas são confortáveis com suas sombras. Elas não escondem suas falhas porque não estão tentando vender uma imagem de perfeição. Elas são humanas, gloriosamente, falivelmente humanas. E em um mundo de deuses de plástico, o humano é a coisa mais exótica que existe. Aprofundando na filosofia oriental que Watts tanto amava, podemos ver o comportamento de não postar como uma prática de desapego. O Buda ensinou que o apego é a raiz do sofrimento. Estamos apegados à nossa autoimagem. Estamos apegados à ideia de como os outros nos veem. Soltar esse apego é assustador. É como pular de um penhasco, mas quem pula descobre que não há chão e que, na verdade, eles sabem voar. O voo aqui é a leveza de ser ninguém. Eu sou ninguém. Quem é você? Você é ninguém também, escreveu Emily Dickinson. Há uma alegria conspiratória em ser ninguém, em ser apenas mais uma consciência testemunhando o espetáculo do universo, sem a necessidade de ser o protagonista o tempo todo. A doença do protagonista é exaustiva. O universo é vasto demais, antigo demais, complexo demais para girar em torno do meu umbigo ou do meu feed. Aceitar minha insignificância cósmica não é deprimente, é libertador. Significa que meus erros não importam tanto, minhas vergonhas não são eternas. Eu sou livre para brincar, para experimentar, para falhar, porque ninguém está assistindo. E se ninguém está assistindo, eu posso finalmente ser eu mesmo. Essa é a grande ironia. Achamos que as redes sociais nos conectam, mas elas nos isolam em bolhas de performance. O silêncio nos conecta. Quando duas pessoas se sentam em silêncio, sem telefones, olhando nos olhos, algo profundo acontece. Uma transferência de alma. As pessoas que não postam praticam essa conexão analógica diariamente. Elas olham para o caixa do supermercado, não para a tela enquanto pagam. Elas notam a cor do céu, não como ele ficaria no filtro Valência. Elas estão no mundo, enraizadas, sensoriais. Elas sentem a textura da vida. E essa textura é áspera, é suave, é quente, é fria. Não é vidro liso. A vida não é lisa. A vida tem atrito. E é no atrito que a faísca da vitalidade é gerada. Evitamos o atrito digitalmente. Bloqueamos, silenciamos, curamos nosso feed para ver apenas o que nos agrada. Criamos um útero artificial, mas não se pode viver no útero para sempre. O nascimento exige sair, exige o choque do ar frio. O não postador vive nascido, exposto aos elementos, e por isso sua pele é mais grossa, seu olhar é mais vivo. Portanto, ao olharmos para essas figuras enigmáticas que se recusam a documentar sua existência, não devemos sentir pena de sua invisibilidade. Devemos sentir talvez uma ponta de inveja sagrada. Eles guardaram para si o tesouro que nós estamos jogando fora aos punhados. A intimidade consigo mesmo. Eles têm segredos. E ter segredos com você mesmo é o começo de um romance interior. Um caso de amor com a própria existência, que não precisa de testemunhas para ser validado. Eles entenderam que o universo não dá likes. O universo dá vida. E eles escolheram a vida. Chegamos agora ao coração da tempestade, ao ponto de inflexão onde a psicologia encontra a espiritualidade, onde o comportamento social toca o absoluto. Se você chegou até aqui, se acompanhou esta jornada através do silêncio e da invisibilidade,
Você já começou a sentir o peso da armadura digital se soltando, mas ainda há um último véu a ser rasgado. O véu da permanência. A maior mentira que as redes sociais nos contam é que podemos tornar o momento eterno. E se tirarmos a foto certa, aquele pôr do sol nunca acabará. E se gravarmos o vídeo do riso do nosso filho, aquele riso ecoará para sempre. Mas Alan Watts, com sua brutalidade gentil, nos lembra: a única maneira de dar sentido à mudança é mergulhar nela, mover-se com ela e participar da dança. Tentar congelar a mudança em um feed do Instagram é tentar parar a dança. E quando você para a dança, a música continua, mas você se torna uma estátua rígida no meio do salão. As pessoas que não postam entenderam que a beleza da vida reside, paradoxalmente, na sua mortalidade. O momento é precioso porque acaba. O riso é sagrado porque silencia. Ao não gravar, eles permitem que o momento morra com dignidade. E ao fazer isso, permitem que ele renasça como memória viva, orgânica, mutável, integrada ao tecido de quem eles são, não armazenada em um servidor frio na Califórnia. Vamos intensificar. O que acontece com a mente humana quando ela deixa de ser uma câmera e volta a ser um olho? A câmera vê, mas não sente. O olho é uma extensão do cérebro, uma porta para a alma. Quando você baixa o telefone, a realidade, que antes parecia bidimensional, ganha profundidade, ganha cheiro, ganha temperatura. É uma experiência quase alucinógena de realização. Você percebe que o mundo tem uma resolução infinita que nenhuma tela 4K pode replicar. E aqui está a revelação assustadora. A maioria de nós está vivendo em uma simulação de baixa resolução. Estamos trocando a experiência direta pela representação simbólica. Estamos comendo o menu em vez da refeição. O indivíduo silencioso, o caminhante sem câmera, está banqueteando-se com a refeição. Ele sente o gosto do medo, o gosto do tédio, o gosto da euforia, sem diluí-los com a necessidade de explicar o sabor para uma audiência. E surge a pergunta inevitável: se eu não sou o meu perfil, quem sou eu? Este é o clímax existencial. As redes sociais nos deram uma resposta fácil para a pergunta mais difícil da humanidade. Quem sou eu? Sou Ejoal, amante de café, viajante, empreendedor, pai de pet. Rótulos, etiquetas, caixas. Mas Alan Watts ria das caixas. Ele dizia: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Quando você remove os rótulos digitais, você é confrontado com a vastidão do seu próprio ser. E isso pode ser aterrorizante. É o horror vacui, o horror do vazio. Mas esse vazio não é escassez, é espaço. Espaço para crescer, espaço para mudar, espaço para ser contraditório. Quem não posta, habita esse espaço. Eles são vastos. Eles contêm multidões, como dizia Whitman. Eles não se limitam a uma biografia de 150 caracteres. Eles são indefiníveis. E ser indefinível é a forma mais alta de liberdade. Ninguém pode controlar o que não pode definir. Ninguém pode vender para quem não tem perfil de consumo claro. Você se torna um erro no sistema, uma falha na Matrix, um ser humano soberano. A tensão aumenta quando percebemos o custo social dessa soberania. Você pode ser esquecido pelos algoritmos. Os convites para festas podem diminuir. As pessoas podem pensar que você está deprimido ou que sua vida é sem graça. E aqui está o teste de fogo. Você consegue suportar ser mal interpretado? Você consegue suportar a irrelevância social em troca da relevância espiritual? O guerreiro silencioso diz sim. Ele aceita a irrelevância como um manto de invisibilidade que lhe permite caminhar pelo mundo sem ser molestado pelas expectativas alheias. Ele se torna um espião da realidade, observando tudo, absorvendo tudo sem nunca revelar sua posição. Há um poder tático nisso. Enquanto todos mostram suas cartas, ele segura as suas. Na mesa de pôquer da vida, quem mostra as cartas perde. Quem mantém o mistério, mantém o poder. Mas não se engane, não se trata de isolamento. Trata-se de conexão seletiva.
A pessoa que não performa para a multidão guarda sua melhor performance para os poucos escolhidos. Sua intimidade é concentrada, é laser, não uma lâmpada difusa. Quando ela ama com presença total. Quando ela ouve sem olhar para a tela. Você já foi ouvido por alguém que não tem pressa digital? É uma experiência de cura. Você se sente visto, realmente visto, não apenas visualizado. E talvez, apenas talvez, essa seja a missão secreta dessas pessoas: resgatar a arte perdida da atenção humana. Em uma economia de atenção, a atenção indivisa é o recurso mais valioso e escasso. Eles são os milionários da atenção, doando sua riqueza para quem está fisicamente à sua frente, não para fantasmas digitais. Agora, aproximando-nos do final, precisamos desmantelar a ilusão final, a de que, se não está na internet, não aconteceu. Essa é a mentira suprema do materialismo digital. A verdade, como Watts nos guiaria a ver, é exatamente o oposto. Se está na internet, já deixou de acontecer. Já é passado. Já é estático. O que está acontecendo é sempre invisível. É o fluxo. É o vir a ser. A vida real é o que acontece nos intervalos, nos silêncios, nos olhares trocados que nenhuma câmera captou. As grandes decisões, os grandes amores, as grandes epifanias, quase sempre acontecem offline. A internet é apenas o eco, o rastro de fumaça. O fogo real queima no mundo físico. Aqueles que não postam são os guardiões do fogo. Eles protegem a chama sagrada da experiência direta contra os ventos da distração. Então qual é o segredo final? O que eles sabem que nós esquecemos? Eles sabem que a felicidade não é algo que se exibe, é algo que se é. A felicidade exibida é muitas vezes uma tentativa desesperada de se convencer de que se é feliz. Olhe como estou sorrindo, eu devo estar feliz. Mas a felicidade real é silenciosa, é tranquila, ela não precisa gritar. Ela é como um lago profundo e calmo. Você não precisa jogar pedras no lago para provar que ele tem água. Ele simplesmente está lá, refletindo o céu. As pessoas que não postam encontraram seu lago interior. Elas pararam de agitar as águas em busca de atenção. E ao fazerem isso, permitiram que a lama assentasse e a água se tornasse cristalina. E nessa clareza, elas viram seu verdadeiro rosto. O rosto que existia antes de seus pais nascerem. O rosto original. O rosto do universo olhando para si mesmo. E agora, a aterrissagem. O que fazemos com isso? Devemos todos deletar nossas contas e viver em cavernas? Não. Alan Watts nunca pregou o ascetismo extremo. Ele pregava o caminho do meio. Use a tecnologia. Não seja usado por ela. Seja o mestre, não o escravo. Mas como? Comece praticando o jejum de imagem. Escolha momentos sagrados do seu dia ou da sua semana, onde a câmera é proibida, onde o celular fica em outra sala. Experimente ir a um show e não gravar nada, apenas ouvir. Experimente comer um prato incrível e não tirar foto, apenas saborear. No início você sentirá a abstinência. A mão tremerá, a mente dirá: que desperdício! Mas persista. Atravesse o desconforto. Do outro lado do desconforto está a libertação. Você descobrirá que a memória biológica é mais rica, mais colorida e mais emocional do que qualquer arquivo JPEG. Você descobrirá que, ao não interromper o fluxo para documentar, você entrou em um estado de flow, de fusão com a atividade. Torne-se gradualmente um pouco mais misterioso. Pare de dar relatórios diários da sua vida. Deixe as pessoas imaginarem. Deixe as pessoas sentirem sua falta. A saudade é um sentimento nobre que as redes sociais assassinaram. Ressuscite a saudade. Permita que haja lacunas na sua narrativa pública. É nessas lacunas que a imaginação dos outros trabalhará a seu favor, criando uma imagem de você muito mais interessante do que a realidade. E mais importante, é nessas lacunas que você se reencontrará. Você perceberá que não precisa da validação de estranhos para sentir que seu dia valeu a pena. O dia vale a pena porque o sol estava quente, porque o café estava bom,
Porque você está vivo, e estar vivo, consciente, respirando, senciente neste canto improvável do universo, é o milagre supremo que dispensa legendas. O maior poder que você jamais compreenderá não é o poder de influenciar milhões, mas o poder de não precisar influenciar ninguém para se sentir completo. É a autossuficiência da alma. É olhar para o espelho e ver não uma imagem a ser otimizada, mas um mistério a ser reverenciado. As pessoas que não postam fotos não são estranhas. Elas são livres. Livres da tirania do olhar do outro. Livres da escravidão do like. Livres para serem imperfeitas, mutáveis, humanas. E talvez no silêncio delas, elas estejam nos convidando a nos juntar a elas. Não no abandono da tecnologia, mas na transcendência dela. Elas estão nos convidando a voltar para casa, para o corpo, para o agora, para o real. Portanto, da próxima vez que você pegar seu telefone para postar, faça uma pausa, respire, pergunte a si mesmo: estou compartilhando isso para dar algo ao mundo ou para pedir algo ao mundo? Se for para pedir aprovação, guarde o telefone, guarde o momento. Dê esse momento de presente para si mesmo. Seja egoísta com sua felicidade. Proteja-a. Cultive-a no escuro como uma semente. E observe-a crescer, forte, selvagem e indomável, longe das cercas digitais. Você descobrirá que a vida não documentada não é uma vida perdida. É a única vida que realmente foi vivida. Alan Watts dizia que a vida é como a música. O objetivo da música não é chegar ao final. Se fosse, os melhores compositores seriam os mais rápidos. O objetivo da música é dançar enquanto a música toca. As redes sociais nos fazem correr para o final, para o resultado, para a foto postada. Quem não posta está apenas dançando, sem pressa, sem plateia, apenas pela alegria da dança. E essa, meu amigo, é a única verdade que importa. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se fez você repensar, mesmo que por um segundo, a forma como vive e compartilha sua vida, então o objetivo foi cumprido. Não peço que concorde, apenas que reflita. E se sentir que esta mensagem precisa ser ouvida, e há outros perdidos no labirinto dos espelhos digitais, precisando desse lembrete de realidade, deixe seu like, comente sua experiência, ironicamente eu sei, e se inscreva no canal. Não pela vaidade dos números, mas para que possamos continuar essa conversa, para que possamos continuar explorando juntos os mistérios de ser humano em um mundo de máquinas. Até a próxima revelação.